O que você faria se tudo o que tivesse em casa fosse apenas uma gota de óleo para alimentar seus filhos, sem comida, sem dinheiro, sem esperança? Até que um encontro inesperado mudou tudo e o milagre da multiplicação aconteceu. A noite caía lentamente sobre a pequena vila, e o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro do vento que passava entre as árvores. A viúva, com o coração ainda pesado pela ameaça de perder seus filhos, caminhava de volta para casa após sua conversa com Eliseu. Cada passo parecia ecoar com as batidas rápidas de seu coração, uma sinfonia de ansiedade e esperança. Na escuridão, sua mente revisitava o encontro com o profeta, relembrando como suas palavras haviam sido bálsamo para sua alma atribulada. As palavras de Eliseu, não poucas, soavam como um mantra em sua mente, um lembrete de que, embora sua situação fosse sombria, a luz da fé ainda brilhava, mesmo que fraca. Era como Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, olhando as estrelas e tentando contar aquilo que parecia incontável. A promessa de que o impossível poderia se tornar realidade começava a tomar forma em seu coração. Ao chegar à sua modesta casa, ela foi recebida pelos olhares ansiosos de seus filhos, que mesmo sem compreenderem plenamente a gravidade da situação, sentiam o peso invisível que pairava sobre sua mãe. Com ternura, ela os abraçou, como uma leoa protegendo seus filhotes da tempestade que se aproximava. Determinada, a viúva percorreu a vila, batendo de porta em porta, explicando sua necessidade com uma honestidade desarmante. Em cada interação, ela sentia a solidariedade de seus vizinhos que, compreendendo sua angústia, prontamente lhe ofereciam vasilhas, algumas pequenas e outras grandes, mas todas vazias. O zunido de esperança crescia em seu peito, uma maré que começava a subir, pronta para transbordar e inundar sua vida com o milagre prometido. Em sua casa, com as vasilhas espalhadas ao redor, ela olhou para a pequena botija de óleo. Era um símbolo de sua pobreza, mas também da sua fé. Uma representação tangível do que poderia vir a ser. Como na história de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, a força não estava no tamanho ou no número, mas na fé e no propósito. Com os olhos brilhando com lágrimas não de desespero, mas de expectativa, ela tomou a botija em suas mãos, sentindo o peso da esperança e da promessa. O eco das palavras de Eliseu continuava a ressoar, não poucas, e assim ela começou a derramar o pouco que tinha. A pequena casa da viúva, em um bairro esquecido pelo tempo, tornou-se um palco de milagres, onde a realidade cedeu espaço ao sobrenatural. Cada movimento seu, ao inclinar a botija, era uma dança entre a dúvida e a certeza, como se suas mãos estivessem entrelaçadas com uma força invisível. O óleo continuava a fluir incessantemente, um rio dourado nascido de uma fonte que desafiava a lógica e ilustrava a essência de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto o líquido preencheu cada vasilha, havia um brilho nos olhos da viúva, uma chama acesa por uma esperança que ela não ousava nutrir completamente. Seus filhos a observavam, absorvendo a cena em um silêncio reverente, como se cada gota de óleo caindo fosse um lembrete das águas do Mar Vermelho que, em tempos antigos, foram divididas para abrir caminho para a liberdade. A cada vasilha cheia, a tensão na sala aumentava. A viúva lembrava-se das palavras de Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela havia perdido tanto, mas naquele momento, o ato simples de derramar óleo era uma declaração de que, por mais profundo que fosse o vale da perda, havia um cume de esperança a ser alcançado. Mas enquanto o último jarro era colocado na mesa e o óleo ainda fluía, uma dúvida sussurrava nos recessos da mente da viúva. E se este milagre for apenas um sussurro efêmero de misericórdia? Ela olhou para Eliseu, buscando uma confirmação, uma âncora para sua fé balançante. Ele, com um sorriso sereno, apenas acenou, como se soubesse que o que estava por vir seria ainda mais extraordinário. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo gotejar do óleo caindo na última vasilha, um som que parecia ecoar a promessa de algo maior.
E então, de repente, o fluxo parou. O último jarro estava cheio até a borda e a botija parecia ainda pesada em suas mãos. Havia chegado o momento de enfrentar o futuro com a coragem renovada, mas o que a aguardava além daquela porta fechada? A resposta, no entanto, permanecia à sombra do desconhecido, aguardando pacientemente pelo próximo passo da viúva. A sala estava mergulhada em uma luz suave que filtrava pelas frestas das janelas, como se o próprio céu estivesse testemunhando o milagre silencioso que ali ocorrera. Cada vasilha repleta de óleo brilhava como um farol de esperança. E a viúva, com seus olhos marejados, recordou do tempo em que a promessa parecia distante, quase inalcançável. A luta entre a dor e a fé sempre a acompanhara, como descrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. As vasilhas agora formavam um exército pacífico ao redor dela. Cada uma testemunha muda da transformação que ela e seus filhos estavam prestes a vivenciar. O simples gesto de encher as vasilhas tornara-se um ritual sagrado, uma dança entre o divino e o cotidiano, onde o profano da necessidade encontrou o sagrado da provisão. O óleo que uma vez parecia escasso agora em sua abundância refletia a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Os filhos da viúva, antes abatidos pela sombra da incerteza, agora seguravam suas mãos com a confiança renovada de que tempos melhores estavam por vir. O peso das dívidas, que caíra sobre seus jovens ombros como uma tempestade implacável, começava a se dissipar, substituído por uma esperança tão tangível quanto o ar que respiravam. E foi então, naquele instante de pausa e reflexão, que a viúva percebeu algo que a fez sorrir através das lágrimas. A verdadeira oferta não estava apenas nas vasilhas cheias, mas na fé que ela depositara ao seguir as palavras de Eliseu. Romanos capítulo 8, versículo 28, sussurrou nos recessos de sua mente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a história, como sempre, é um rio que continua a fluir. E do lado de fora, uma figura se aproximava, trazendo notícias que poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. A transformação da viúva era uma sinfonia de esperança que ecoava pelas ruas estreitas de sua aldeia, uma música silenciosa que apenas os ouvidos do coração podiam ouvir. Quando a escuridão da incerteza ameaçou engolir sua família, ela se lembrou das palavras de Jó, que ressoavam em sua alma como um farol. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Essa entrega ao desconhecido, essa aceitação da vontade divina, era a chave que destrancava a prisão da dúvida. A cada dia que passava, o jarro de óleo que nunca secava era mais que um milagre físico, era um símbolo tangível do compromisso de Deus com aqueles que nele confiam. A viúva, antes curvada sob o peso das circunstâncias, agora se erguia com a dignidade renovada, suas mãos calejadas pelo trabalho incessante agora se movendo com uma graça que apenas a coragem pode oferecer. E ao compartilhar sua história, sua voz vibrava com a autoridade de quem viu a mão de Deus em ação, afirmando com convicção o que o salmista proclamou. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Salmos capítulo 34, versículo 2. Sua casa, uma vez um bastião de tristeza, transformou-se em um farol de fé. Pessoas de todas as partes vinham ouvir sua história, buscando nos olhos da viúva aquele mesmo brilho de esperança que parecia desafiar a lógica. E assim, o pequeno vilarejo, antes adormecido, começou a despertar para um novo amanhecer, onde cada dificuldade era vista como uma oportunidade para testemunhar a fidelidade divina. No entanto, enquanto a paz pairava sobre a aldeia como uma brisa suave, uma nova inquietação começava a se formar no horizonte. Os rumores de um desafio iminente, uma prova que exigiria mais do que fé para superar, começaram a sussurrar entre as árvores antigas.
A viúva, agora uma figura central em meio à sua gente, sentia em seu coração que sua jornada espiritual estava longe de terminar. Ela sabia que o caminho da fé raramente era reto e que, apesar da luz que agora iluminava seu caminho, as sombras poderiam novamente tentar envolvê-la. E assim, com o coração pulsando em antecipação, ela se preparava para enfrentar o desconhecido, não mais sozinha, mas com uma comunidade ao seu lado e a certeza de que, com Deus, tudo é possível. O que viria a seguir ninguém sabia, mas a história estava longe de terminar. A jornada da viúva, como um rio que encontra seu curso após uma tempestade, fluía agora com um vigor renovado. Onde antes havia apenas desespero ressequido, brotava uma fé que florescia em abundância. Entre os becos apertados e os campos de trigo dourado, sua história se tornava uma balada cantada por corações que ansiavam por redenção. Era como se o próprio vento, ao soprar, levasse consigo o aroma da esperança enraizado na terra fértil de sua experiência. Os passos da viúva, antes pesados como os de alguém carregando o mundo nos ombros, agora eram leves. E seu rosto irradiava uma serenidade semelhante ao sol que rompe as cortinas da noite. Não era mais a voz de um coração aflito que se dirigia aos vizinhos e viajantes que cruzavam seu caminho, mas sim a voz de quem compreendeu profundamente o salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Em cada palavra havia o eco de um milagre que transcendia a lógica e alimentava almas famintas por algo além do pão físico. Ao reencontrar amigos e conhecidos, os olhares que antes se desviavam de pena agora se fixavam nela com reverência e curiosidade. Que força era essa que, em meio à aridez, conseguia fazer florescer a confiança? As crianças, fascinadas por suas histórias, sentavam-se aos seus pés, esperando ouvir como um pouco de óleo foi suficiente para transformar todo o seu mundo. Era como ouvir de um tesouro descoberto em um campo esquecido, valioso além das riquezas tangíveis. Mas a sombra do passado ainda espreitava, e em noites silenciosas, quando a vila dormia sob um manto de estrelas, a viúva ponderava sobre seu propósito recém-descoberto. Perguntas surgiam, não como inimigas, mas como antigas amigas que requeriam respostas. O que fazer com este novo papel que me foi dado? Como posso garantir que a chama da fé continue a arder em tempos de dúvida? Era nesses momentos que as palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vinham à tona, lembrando-a de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, enquanto o canto dos grilos preenchia o ar noturno, ela se perguntava como poderia usar seu dom de testemunhar o amor divino para espalhar a luz por caminhos ainda não trilhados. E enquanto a aurora começava a pintar o céu com cores de esperança, uma nova ideia começava a tomar forma em sua mente, prometendo um alvorecer ainda mais brilhante do que o que havia vivenciado até agora. A viúva, cujo nome fora esquecido ao longo dos séculos, permanecia uma figura de resiliência e esperança. Em sua pequena casa de paredes desgastadas e chão de terra batida, ela guardava o único vaso que não se esvaziava, um símbolo tangível de que o impossível havia acontecido sob seu próprio teto. Em muitos momentos, sentava-se à luz bruxuleante de uma lamparina, observando a dança das sombras que recontavam o milagre vivido, como se os próprios anjos quisessem lembrar-lhe que nunca fora abandonada. A transformação que vivera era quase palpável, semelhante à jornada de Jó, que em meio à devastação ainda encontrava coragem para declarar: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Assim como Jó, a viúva tinha enfrentado a tempestade do desespero, apenas para descobrir que a fé era um porto seguro, uma rocha inabalável em meio às águas turbulentas de sua existência. Os dias que se seguiram ao milagre foram de uma alegria serena. Seus filhos, antes marcados por olhos tristes e ombros curvados, agora corriam pelo campo gargalhando como o canto dos pássaros ao amanhecer. A cada passo, sentiam-se mais leves, como se o fardo da incerteza que antes carregavam tivesse sido lavado pela chuva purificadora da providência divina. No entanto, não eram apenas os filhos que haviam sido transformados. A própria viúva, antes uma sombra de sua antiga vitalidade, agora erguia-se altiva,
como um carvalho que resistira aos ventos mais ferozes. Havia se tornado uma contadora de histórias, não por palavras, mas por seu olhar e presença, uma testemunha viva de que a esperança pode florescer nos solos mais áridos. Ainda assim, enquanto as noites continuavam a envolver sua casa, um novo dilema começava a se formar. Ela se perguntava se havia mais para descobrir, mais para viver além do milagre que a resgatara. Talvez, pensava ela, Deus a estivesse preparando para algo maior, uma missão ainda não revelada, pois ele sempre age de maneiras misteriosas, como Isaías havia proclamado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 8. E assim, com o coração repleto de gratidão e expectativa, a viúva aguardava o amanhecer de um novo chamado, um sussurro divino que a levaria a desvendar o próximo capítulo de sua extraordinária jornada. Como contador de histórias bíblicas, convido você a mergulhar no desfecho da inspiradora narrativa de Eliseu e a viúva, uma história de fé, esperança e a incrível manifestação do poder divino. Na terra de Israel vivia uma viúva que enfrentava tempos difíceis, afundada em dívidas e com seus filhos ameaçados de serem levados como escravos pelo credor. Desesperada e sem esperança, ela procurou o profeta Eliseu, clamando por ajuda. Eliseu, um homem de fé, perguntou o que ela possuía em sua casa. A viúva respondeu que tinha apenas uma pequena botija de azeite. O profeta instruiu-a a pedir vasilhas emprestadas a seus vizinhos, muitas vasilhas, e então entrar em sua casa, fechar a porta e começar a encher cada uma com o azeite que tinha. Em obediência e fé, a viúva seguiu as instruções de Eliseu, e para sua surpresa e maravilha, o óleo fluiu incessantemente, enchendo todas as vasilhas disponíveis, até que não restasse mais nenhuma para ser preenchida. Ao voltar ao profeta, ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis capítulo 4, versículo 7. Através da fé e da obediência, a viúva encontrou redenção e restauração, uma transformação que ecoa a promessa de Deus de cuidado e provisão para aqueles que confiam nele. Esta história nos lembra das palavras do salmista: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. A viúva não apenas saldou suas dívidas, mas também garantiu um futuro para sua família. Este ato milagroso é um testemunho do poder de Deus para transformar situações desesperadoras em triunfos de esperança e redenção. Assim como em Jó capítulo 42, versículos 10 a 17, onde Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes, a história da viúva nos ensina sobre a fidelidade de Deus em tempos de tribulação. Que possamos tirar lições dessa história, lembrando que, por menor que seja a nossa oferta, Deus é capaz de multiplicar. A intervenção divina, guiada pela fé e pela obediência, transforma vidas, restabelece laços e renova esperanças. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal, e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe e multiplique suas bênçãos. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.